Podeis assentar. Fico muito feliz de estarmos mais uma vez com os irmãos, nessa oportunidade que Deus nos dá de compartilhar da palavra de Deus, daquilo que nós temos estudado, aprendido também. Trago um abraço da igreja de Antônio Carlos para vocês e das nossas demais igrejas também. A gente vai estar nesse mês chamado Mês da Reforma, fazendo intercâmbio, andando para algumas comunidades. E aí talvez seja eu que estou mais distante, e aí fico alegre quando chego nas comunidades e vejo gente nova caminhando na graça. Como vi hoje em Venda Nova, pessoas novas que nós não conhecíamos. Aqui também bastante rostinhos que a gente não conhece. Significa que a obra está crescendo e que Deus está respondendo a oração de vocês. Porque a nossa oração sempre tem sido para que Ele envie mais trabalhadores para a seara. Seara é grande e poucos são os cearenses. Poucos são os cearenses. Quem trabalha na seara é cearense. Então, poucos são os cearenses. Que Deus envie mais cearenses. Mas que você seja a resposta dessa oração. Porque, de repente, nós estamos orando para que Deus envie mais cearenses. E Deus está nos perguntando, o que você está fazendo sentado? O que você está fazendo? E nós estamos só orando a Deus para Deus enviar. Então, se você já está num grupo de 2 ou 3, já é igreja. A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, em nome dele, já é igreja. Então, devemos sim orar, porque a seara é grande, mas que ele nos encontre fazer alguma coisa. O tema hoje é muito sugestivo, né? Foi colocado aí esse grande desafio de fazer essa abertura. E geralmente quando a gente faz uma abertura, a gente tem uma preocupação muito grande em trazer algumas questões fundacionais para que a gente possa entender e compreender, e aí sim os demais irmãos que estarão nos outros temas, cada um na sua particularidade, aprofundando melhor. Mas quando foi colocado para a gente falar sobre o mês da reforma, nesse acróstico Tulipe, sendo o primeiro tema, teologia reformada, hoje, o que eu quis trazer para os irmãos em termos de reflexão essa noite é justamente isso. Qual que é a importância disso? Qual que é a importância de uma teologia, sobretudo reformada? E ainda mais hoje, agora, nos nossos dias. Qual que é a implicação disso? Eu sei que a cada geração Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado os construtores, reformadores. E via de regra ele levanta por quê? Porque a nação, ou a igreja, ou o seu povo perece, tem caído. E reformadores, eles aparecem em situações muito difíceis, normalmente num cenário muito caótico. E às vezes nós temos orado, nós desejamos ser isso, mas às vezes o preço para ser um reformador, para ser um reconstrutor, é muito alto. E alguns, às vezes, sucumbem nessa missão. E aí requer justamente respondermos algumas perguntas. Uma delas é justamente isso. O que eu preciso fazer para ser um reformador, para ser um reconstrutor, um reparador de muros, um reparador de brechas? Primeira coisa que eu preciso é ter conhecimento a respeito de Deus. É claro que um dos nossos principais motivos como igreja e discípulo de Jesus é conhecer a Deus. Não adianta você preocupar em pregar o Evangelho se você mesmo não conhece a Cristo. Não adianta você estudar para ensinar as outras pessoas se você mesmo não alimentar daquilo que você está estudando. Não adianta eu preocupar apenas com o sermão de domingo se eu não tenho um dia, um tempo a sós com Deus em que eu vou me preparar para também me alimentar dessa palavra. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a Deus. E depois, torná-lo conhecido. Porque é papel de todo discípulo de Jesus, e é uma das características, uma marca que você recebeu de fato o Evangelho, é você querer anunciar o reino de Deus. Ninguém recebe uma notícia boa e fica só para ele, seria egoísmo demais. E aí, nós sabemos que tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está num lugar só. Aonde? Nas Escrituras. Aliás, esse é um dos motes da reforma protestante, o sola escritura, somente Escrituras. Isso quer dizer que Deus, ele opera de duas formas, a revelação natural e a revelação especial. A revelação especial é o que está nas Escrituras,
e eu sei que ele se revelou ao homem, ele se deixou se revelar, mas existem lugares que o evangelho não chegou. Existem lugares que o evangelho não foi pregado, e Paulo fala sobre isso, que ainda assim há consciências desses operam diante de Deus os acusando. Se você pensar numa comunidade aborígene, autóctone, talvez ainda uma aldeia de índios que nunca tenham ouvido o evangelho, vocês vão perceber que na consciência deles há uma concepção do que é certo e do que é errado, sem ninguém ter ensinado eles sobre isso. Então, o que Paulo está dizendo é que as suas consciências estão trabalhando dia e noite, os acusando desse conceito e dessa concepção do que é certo e errado. Então, a outra pergunta que nós precisamos responder essa noite é: por que nós precisamos ler a Bíblia? Se eu sei que tudo que tenho que conhecer a respeito de Deus está nas Escrituras, a outra pergunta que eu preciso responder é: por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que você precisa ler a Bíblia? Se eu te perguntasse essa noite, por que você lê a Bíblia? A nossa resposta deveria ser: porque Jesus leu a Bíblia. Sim ou não? Jesus leu as Escrituras. Jesus, ele não só leu, mas ele ensinou as Escrituras. E isso é um dos motivos porque nós cremos na Bíblia. E é importante você entender isso para você não alterar essa ordem. Nós cremos na Bíblia porque Jesus, primeiramente, pediu para que crêssemos na Bíblia. Nós não acreditamos em Jesus por causa da Bíblia. É o contrário. Nós acreditamos na Bíblia porque cremos em Jesus Cristo. E a palavra nos dá testemunho do verbo vivo de Deus. Tanto que na época de Jesus tinha apenas o Antigo Testamento, mas depois, quando o cânon foi fechado, nós temos o testemunho a respeito de quem foi Jesus. E de Gênesis a Apocalipse nós não encontramos nenhuma contradição nas Escrituras. Se Jesus dissesse que nós acreditássemos em qualquer outra coisa, nós íamos acreditar, porque Jesus disse, Jesus é a verdade. Então, quando Jesus ele interpreta as Escrituras, ele faz uma interpretação a partir da sua visão, daquilo que ele tinha estudado, daquilo que era a palavra de Deus. A diferença é que nós temos o verbo vivo, encarnado, falando a respeito da própria palavra. É o rema e o logos juntos. E aí tem muita gente que tem problema com essa palavra. E aliás, eu vejo muita gente machucada, muita gente ferida por causa da palavra rema, por causa dessa palavra. E o que seria a tradução dessa palavra rema? A palavra revelada. Mas a palavra boa, revelada, só é uma palavra boa quando fala alguma coisa boa para mim. Quando é uma revelação que não está me confrontando, não está falando alguma coisa que me agrade, então já deixou de ser palavra rema, já deixou de ser palavra revelada. Se você for estudar a raiz dessas duas palavras, rema e logos, quase que não há diferença. Porque se trata da mesma etimologia da palavra, que é o verbo encarnado de Deus. Então Jesus, ele é ao mesmo tempo a palavra rema e a palavra logos. Então quando aquela mulher toca em Jesus, lembra do episódio? Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Não por causa das vestes de Jesus, porque ela estava tocando no logos e no rema ao mesmo tempo. Estudar as Escrituras é importante, e isso foi um dos lemas dos reformadores, e foi também um brado da Reforma Protestante, e tem seu começo bem antes da Reforma. O sola Escritura foi um termo, na verdade, até pós-reforma. Nenhum dos reformadores pensaram, escreveram e falaram sobre esses 5 solas, que eu vou deixar para os irmãos falarem sobre o impacto dos 5 solas. Mas nenhum deles tinha isso na mente muito bem claro. Mas isso vem bem antes. Por que eu falo bem antes? Porque somente as Escrituras relaciona uma volta ao livro sagrado. E nós sabemos que o povo judeu é conhecido como o povo do livro, a nação do livro. Não é interessante que Deus, quando quis revelar-se ao homem, ele escreveu um livro? Ele poderia ter feito um desenho, ele poderia ter feito uma escultura, ele poderia ter feito uma música para se revelar. Mas quando ele quis se revelar ao homem, ele se revelou através de um livro. E aí o livro ele serve para quê? Para ser lido.
E aí muitas pessoas, às vezes, caem em algumas falácias porque não leem as Escrituras. Jesus, aliás, vai dizer isso, Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras. Detalhe. Jesus não fala isso para a plebe. Jesus não fala isso para a multidão, para os pecadores, nem para os publicanos. Para quem que Jesus falou isso? Essa afirmação é feita para os doutores da lei. O que me preocupa é que essa citação que Jesus está dizendo aqui é para os fariseus. Talvez essa palavra fariseu te soe estranho, como algo assim. Fariseu é tudo que não presta. Deixa eu desconstruir isso. Porque Mateus 27, se não me engano, acho que é 27, Jesus vai falar assim: vocês devem fazer tudo o que um fariseu fala. Então preste atenção. Jesus mandou a gente acreditar nas Escrituras. Nós não cremos nas Escrituras? Agora ele está dizendo: vocês devem fazer tudo o que os fariseus falam, mas não os imiteis em suas obras, ações. Porque o problema do fariseu não é aquilo que ele fala. O problema do fariseu é aquilo que ele vive. Porque ele prega aquilo que ele não está vivendo. Então há uma distância entre o seu discurso, a sua pregação e sua prática de vida. Por isso que a nossa ortodoxia, ou seja, a nossa doutrina, ela pode ser boa, ela pode ser correta, mas ela tem que estar impregnada de vida. Não adianta a nossa ortodoxia ser boa e não ter vida, não ter prática de vida. Se na segunda-feira nós esquecemos praticamente tudo o que nós pregamos no domingo, porque nós não somos templários nem dominicais. Nós somos uma igreja de segunda-feira, de teologia de sexta-feira. Por isso que a nossa agenda começa, como foi colocado aqui, em casa, no seu culto doméstico. Nós estamos aqui numa celebração, entenda essa palavra. E celebração, você celebra algo que já aconteceu. Então a nossa semana já aconteceu, ela começa em nossa casa, perpassa os estudos da comunidade, e é talmidinha, escola bíblica, escola de oração, é tudo escola. E aí você chega justamente para uma celebração. E nesta celebração nós temos um alvo, nós temos um objetivo. A adoração, ela é unicamente a Deus. É por isso que Jesus vai falar justamente para essa classe de pessoas, os doutores da lei, dizendo: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras. Significa que só erra quem não conhece as Escrituras. Interessante que, na época de Jesus, a Bíblia do judeu era Tanakh. Ou seja, era um livro composto do Pentateuco, que era a lei de Moisés, os principais textos e comentários, os escritos chamados também de profetas e os livros históricos. E aí toda criança, ela era alfabetizada justamente nesses escritos. Nós temos, o ensino fundamental, se fosse comparar, fazer um paralelo aqui com as nossas faixas etárias, porque o judeu tem uma compreensão diferente. Por exemplo, é só no Oriente, só no Ocidente, que nós temos essa concepção de adolescente. No Oriente não tem essa concepção de adolescente. É por isso que às vezes a gente fica sem saber algumas particularidades bíblicas. Por exemplo, quando Deus pergunta para um profeta e fala assim: o que você tem na mão? Ele fala assim: uma vara de amendoeira. E aí imediatamente Deus fala assim: pois eu velo pela palavra que falo. Puxa vida, ser sincero, Deus faz uma pergunta para o profeta e fala assim: o que você está vendo na sua mão? O que é isso? Ele fala assim: uma vara de amendoeira. E aí a resposta de Deus é: então tudo bem, isso significa que eu velo pela minha palavra. Você entendeu isso? Você fica assim: não, pera aqui, eu cochilei no momento e perdi a explicação. Porque a resposta do profeta foi uma vara de amendoeira. E Deus está dizendo assim: pois eu velo pela minha palavra. O que o profeta tinha dito antes? Eu não consigo falar porque sou uma criança. Aí Deus pergunta para ele, faz um teste com ele, como todo pai fazia para uma criança. Então vamos lá para o campo e vamos ver uma vara de arbusto qualquer. Vamos ver se você sabe separar as varas boas das varas ruins. O que você tem em mão? Aí ele fala: uma vara de amendoeira. Ou seja, o teste feito naquela época para uma criança, e se ela deixava de ser criança, ia para a fase adulta, que ela conhecia as árvores, conhecia pelo menos aquilo que era utilizado como alimento ou medicina. Então, a concepção de um adulto era diferente de uma criança. Então, não tinha esse meio termo que nós encontramos para chamar essa faixa etária de adolescente. No Oriente não tem, judeu não tem adolescente. Tem criança ou adulto. Isso significa também que uma pessoa poderia estender essa faixa etária de ser criança.
E aí nós temos relacionado a isso uma educação básica no judaísmo do Beit Sefer, que é a Torá, dentro da Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Nós temos o Beit Talmud, que são os escritos e os principais textos. E no ensino médio, a criança já teria aprendido ou ter passado por todo o Pentateuco, pela lei de Moisés, pelos escritos, pelos livros históricos, pelos profetas. E aí sim, ele seria chamado de Talmidim. O que significa essa palavra? Aprendiz, você já sabe. Aprendiz. Talmide era chamado os discípulos de um mestre, de um rabino. E aí, o interessante é que, na época de Jesus, não eram os rabinos que escolhiam os talmidins. Eram os talmidins que escolhiam os rabinos. A família escolhia a melhor escola, escolhia os melhores mestres, queria colocar suas crianças para estar com os melhores mestres. Olha como é que Jesus inverte a coisa. Os discípulos não escolhem Jesus. Quem que sai para escolher os discípulos? Jesus. Jesus é um rabi em Israel, e ele sai à procura dos seus talmidins, e ao encontrar, Jesus faz um convite a eles. E o convite é muito rápido. Quer vir após mim? Faça 3 coisas. Negue-se a si mesmo. Depois tome essa cruz. Depois siga-me. É importante você entender essas 3 ações. Primeiro, negar a si mesmo. Jesus sabia que haveria um momento que aqueles discípulos precisavam negar a si mesmo. Irmão, é muito fácil você dar não para mim, para o Alan, para qualquer pessoa. Agora, você dar um não para você mesmo, é difícil. É muito difícil nós darmos um não para nós mesmos. Agora, quando ele fala, acabou por aí? Não. Tome a sua cruz. Se eu te perguntar, irmão, qual que é a sua cruz hoje? Sabe o que você vai me responder? Minha esposa. Minha esposa é minha cruz. Essa abençoada. Ou carente de bênção, dependendo da sua perspectiva. De repente ela não é abençoada, ela é carente de bênção. Para não falar outra coisa. Aí você pergunta para o irmão, qual que é a sua cruz? É meu emprego, meu patrão é minha cruz. Aí você pergunta para outro, qual que é a sua cruz? Sei lá, meus vícios, meu vizinho, ranzinzo, como foi falado aqui. Gostei dessa palavra, vizinho ranzinzo. É meu vizinho, é minha cruz, minha tormenta. Olha que nível que nós chegamos. Olha o que é a nossa cruz. Sabe o que era a cruz para os discípulos? Isso aqui, ó, cruz de madeira. Morte por crucificação, entregar a sua vida, morrer. Jesus está dizendo assim, ó, para mim, cambada, tem uma cruz. Eu quero saber se vocês estão dispostos a morrer também comigo. Porque senão, fica onde vocês estão lavando as suas redes, não me sigam. Detalhe, ele fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você acha que ele espera você? Não, eu vou resolver as minhas coisas. Eu preciso resolver minhas pendências. Eu preciso concluir a minha faculdade. Eu preciso vender o sítio. Você acha que Jesus esperou a quem ele chamou? Você acha que ele esperou? Irmão, o reino de Deus é tomado à força. E tem que ter coragem para assumir essa responsabilidade diante de Jesus. Porque eu estou dizendo para você essa noite, quero ser muito real. De repente você não parou para pensar nisso. De repente você não chegou a esse nível de ser discípulo de Jesus. Você é apenas um seguidor de Jesus. E o que prova que você é um seguidor de Jesus é que até hoje você está buscando alguma coisa em troca. O que Jesus tem para fazer por você. Você está atrás de emprego, você está atrás de promoção, você está atrás de prosperidade. Você está igual a multidão que estava atrás de Jesus, do peixe, atrás do alimento, atrás da cura, somente atrás dessas coisas. E aí, aquela multidão era heterogênea. Aquela multidão era composta de pessoas pecadoras, perdidas. Os religiosos faziam parte daquela multidão. Mas sabe quem fazia parte daquela multidão também? Os discípulos de Jesus. Só que entre os discípulos de Jesus havia aqueles que eram seguidores, aqueles que seguiam de longe. Quando o pau quebrava, eles fugiam. E aí Jesus fala assim, olha, eu tenho uma cruz para mim. Se vocês têm certeza que vocês querem ser os meus discípulos, vocês estão aptos a morrerem também numa cruz, porque tem uma cruz para vocês. Só depois de vocês fazerem essa avaliação, vocês devem abandonar tudo e seguir-me. E Jesus está indo para Jerusalém, está falando de morte. Um dos seus discípulos fala assim, olha, mas se for preciso, eu também vou morrer contigo. Jesus olha para trás, o cara já está traindo.
Eu tenho até medo dessas pessoas que falam assim: ô Alan, pode contar comigo. Aí o Alan vai contando. Quando olha para trás, o cara já desapareceu. Você está sozinho. Não sei quem que uma vez deu uma sugestão lá no Ribeiro e falou assim: pastor, abre um culto sexta-feira. Eu falei assim: tá, quem vai estar na direção do culto? Porque é muito fácil abrir mais um culto. A gente não pode fechar o culto. A gente não pode fechar, falar assim: não, acabou o culto. Porque o pastor está na segunda, está na terça, está no domingo, está na escola bíblica, e agora quer mais um culto na sexta-feira. Mas quem vai estar à frente do culto? Cadê os trabalhadores? E Jesus está dizendo assim: ó, eu vou para Jerusalém e vou morrer. E alguém está dizendo assim: não, você não vai morrer não. Que isso? Longe disso acontecer. E o discurso de Jesus é reto. Jesus vira para o seu discípulo e fala assim: olha, arreda de Satanás. Você imagina você chamar um crente hoje de Satanás? De boca do capeta. Não volta na igreja mais, porque são tudo mimizento. Não consegue mais ouvir a verdade. E aí, ao ouvir a palavra de Deus, não consegue ter o confronto. E Jesus está confrontando justamente quem? Pedro. Porque Jesus sabia que em Pedro haveria de ser trabalhado algo, e Jesus está dizendo para Pedro: olha Pedro, você não é nem convertido ainda. Quando você converter, converta seus irmãos. Sabe o que eu fico observando? É que Jesus teve paciência com aqueles 12 apóstolos. Paciência, maturação. Olha que Jesus está num contexto falando da morte dele. Jesus está falando assim: olha, eu vou morrer, vai cumprir-se as escrituras. Logo depois de Jesus falar da sua morte, sabe o que os caras estão pensando? Mas diz aqui, ó, me diz aqui, no reino dos céus, quando você for assunto, quem vai ser o maior? Olha o que os caras estão pensando. Jesus está falando da sua morte, os caras estão pensando quem é maior. O outro está pedindo assim: o senhor deixa eu sentar do lado direito, o meu outro irmão à sua esquerda. Jesus está falando assim: vocês não estão sabendo nem o que vocês estão falando, nem o que vocês estão pedindo. Vocês não estão tendo interpretação, vocês não estão tendo discernimento daquilo que vocês estão pedindo. Vocês vão tomar do cálice que eu vou tomar? Porque Jesus, no Getsemane, quando ele percebe a situação, ele faz uma oração dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E qual que é esse cálice? O pecado de todo mundo na sua conta, sendo ele santo, sendo ele justo, sendo ele verdadeiro. Mas quando ele percebe, aí é que eu vejo que no momento que você deseja fazer a sua vontade encontra com a vontade de Deus. Por isso nós temos esse significado aqui da cruz. O que nós devemos fazer? O que nós somos ensinados a fazer é que nós precisamos matar a nossa vontade e deixar prevalecer a vontade de Deus. O que Jesus, quando acabou de fazer essa oração, ele percebe: eu estou fazendo apenas a minha vontade, e eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. Na mesma hora ele fala assim: mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus qual que era? Era a cruz. Porque antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Efésios fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E sabe como que ele nos escolheu? Você acha que ele nos viu perfeito? Você acha que estávamos sendo bonitinhos e por isso que nós chamamos a atenção de Deus? Não, um pouquinho pior. Deus fala que nós éramos pecadores, e ainda assim ele nos amou. Hoje você tem a liberdade de falar assim: eu amo a Deus. Claro, você sabe que ele enviou seu único filho para morrer por você. Agora, o que você tem feito para Deus? Qual que é a prova que você tem que você ama a Deus? Quando a sua vontade encontra com a vontade de Deus, você não pensa duas vezes em fazer a sua vontade. E Jesus começou a ler a Bíblia para os mestres da lei, sob o prisma dele, pela interpretação dele. E é por isso que ele seria rejeitado pelos fariseus, porque os fariseus liam as escrituras e faziam a sua interpretação. Jesus leu a escritura, a mesma escritura, e fez uma outra interpretação. O que eu aprendo com isso? A escritura é uma coisa, é a palavra de Deus. Agora, a interpretação das escrituras é outra coisa.
Tem alguém que disse assim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mim fica a mesma coisa. Mas percebe? As Escrituras é palavra de Deus. Agora, a interpretação dela não é palavra de Deus. E nós temos que tomar um cuidado com isso. Porque Jesus, quando interpreta as Escrituras, o faz de forma correta, porque estudou, porque procurou verdade nas Escrituras. E isso tomou seu coração desde pequeno. Aos 12 anos, isso me chama a atenção. Aos 12 anos, Jesus está num templo, sabe com quem? Debatendo com quem? Com quem? Os doutores da lei. Fale mais alto. Com quem? Que eram chamados de principais dos fariseus. Não eram qualquer fariseu. 12 anos. As nossas crianças de 12 anos não sabem nem o nome dos discípulos. Eu vou mais longe. É perigoso nós não sabermos os 12 nomes dos discípulos. Mas isso não vai dizer nada, Jonas. Claro que não vai dizer nada. A gente começa dando importância justamente a isso. E a direção dos nossos gostos mostra o quanto nós temos de Deus. Porque você não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas você sabe o nome dos 12 escalados para jogar no seu time. Se brincar, você sabe até os reservas. Você fala assim, meu Deus do céu, o cara escalou fulano de tal, que não é reserva. Sabe o nome de todo mundo. Jesus, ele interpretou as Escrituras e teve cuidado de fazer. Paulo interpretou as Escrituras e teve cuidado de fazer. Agostinho interpretou as Escrituras e teve cuidado de fazer. Olha o cuidado que esses homens tiveram com relação às Escrituras. E isso chega até a nós. E quando chega até a nós, qual que é o valor que nós damos a isso? Se você ler, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 16, você vai ver que Paulo está recomendando os irmãos daquela comunidade ler uma carta que ele tinha escrito. Também uma outra comunidade, que haja troca dessas leituras entre as comunidades. Agora preste atenção. O que Paulo está recomendando é a leitura da palavra de Deus. Isso depois é fechado como um cano. E todas as Escrituras que foi fechada como um cano, significa que nada depois foi acrescentado às Escrituras, ou pode ser acrescentado às Escrituras. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, até fácil você memorizar. 1, fala que nos tempos passados Deus se revelou de várias formas, mas que hoje se revela através do Filho. Quer ter revelação de Deus? Procura as Escrituras. Quer saber mais a respeito de Deus? Procura as Escrituras. Porque o não conhecimento das Escrituras favorece justamente as interpretações equivocadas. Porque as interpretações são subjetivas. E aí nós temos um marco na história. Quem é que não lembra? 1517. Diz alguma coisa para você? 1517, o ano da Reforma Protestante. Precisamente no dia 31 de outubro. Porque o que aconteceu no dia 31 de outubro? O monge, Lutero, ele vai afixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Tem um debate muito grande a respeito disso. E aí depois ele é convidado a retirar, a negar tudo aquilo que ele tinha dito antes. Ele tem uma frase célebre. Olha a frase de Lutero: não é bom e nem saudável que um homem negue a sua própria consciência. Não vou retratar-me de nada diante de nada. Aí você fala assim, como que um homem desse, ele tem a coragem de enfrentar o maior poder da época, colocando em risco a sua vida, se ele não tivesse conhecimento, se ele não tivesse certeza das Escrituras? E aí nós temos o brado da Reforma Protestante. E Lutero protestou contra os erros. Aliás, a palavra protestante, a raiz dela, o significado dela, é aquele que protesta, aquele que declara alguma coisa contra os erros. Protestar contra aquele que se declara ser voz acima de Deus,
ou um representante de Deus na terra. Era isso que Lutero estava reivindicando. E aí, um dos motes da reforma protestante é que a maior autoridade são as Escrituras. As confissões estão debaixo das Escrituras, porque as confissões nos ajudam muito, nos cercam contra as heresias. Mas quando há divergência, quando há dúvida, nós precisamos consultar as Escrituras. Agora, interessante que um dos legados da reforma foi justamente isso que eu estou falando, que nós temos que tomar cuidado, foi a interpretação, e a interpretação livre das Escrituras. Agora nós tínhamos as Escrituras em muitas línguas, no alemão, no francês, no inglês, e agora o acesso não era só do clero, não era só do nobre, o acesso agora estava para todos aqueles que falavam essas línguas e eram alfabetizados nela. E aí, segundo Francis Thompson, ele vai dizer assim: isso se tornou um perigo perigosíssimo. Por quê? Porque nós começamos a interpretar de acordo com as nossas próprias vontades. E é interessante que o protestante, ele protesta até contra si mesmo. Ele protesta tudo, até contra si mesmo. Você tem uma roda de conversa com o protestante, a conversa é assim: você é batizado? Sim, mas foi por imersão ou por aspersão? Foi com muita água ou foi com pouca água? Porque dependendo do lado que você está, começam ali a debater, começam ali a discutir. E aí protesta também. E o debate não para só num dos sacramentos, vai para outros sacramentos também, vai para a ceia do Senhor. E a ceia, transubstanciação ou é memorial? E se é memorial, é todo domingo, é um domingo no mês, é 3 meses, uma vez no ano, como é que é? E começa a protestar, começa a debater. E ainda o grupo do memorial subdivide dentro da doutrina do Espírito Santo. Uns são sensacionistas e outros são continuistas. E aí começa todo mundo a protestar com todo mundo. E subdivide entre calvinismo e arminiano, supralapsarianismo e o infralapsarianismo. É cada nome que você vê que você fala assim, meu Deus. E aí o que é pior, você vê muita gente debatendo, muita gente discutindo, muita gente produzindo coisa inútil que não leva nada ao reino de Deus. E preste bem atenção, eu não estou falando que o conhecimento é inútil. Eu estou dizendo que há combates que não são bons. Paulo vai dizer assim no final da sua carreira: combati o bom combate, guardei a fé. Agora preste bem atenção nessa palavra. Ele não diz que combateu bem, porque combater bem está falando de desempenho, é um advérbio. Ele não diz isso. Ele fala que combateu o bom combate. Aliás, é um adjetivo. Bom combate significa que há outros combates que não são bons. Há guerras, meus irmãos, que não são suas. Há batalhas que não são suas. E você às vezes entra numa guerra, entra numa batalha. E sabe qual que é o problema? O seu ego está tão inflamado que você não para enquanto você não sair dali vencedor. Não importa se você fere alguém, o importante é que você saia daquele debate como vencedor. E aí você ganha e o reino de Deus perde. Porque outras pessoas estão olhando aquele debate e vê a nossa discussão e aquilo não está trazendo nada de proveito para o reino de Deus. Nem mesmo as convenções conseguem definir todas as denominações, de tanto que nós estamos subdivididos: cristãos, católicos, evangélicos. E aí dentro de evangélicos você vai ter evangélicos reformados, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, e não para as nomenclaturas. O último relatório da Convenção Nacional Batista catalogou mais de 20 mil convenções batistas. Olha, eu não estou falando de igrejas batistas, estou falando de convenções. Isso significa que cada um leu as Escrituras, e ao ler teve as suas próprias interpretações. E aqui está o grande perigo. Como interpretar bem, ou de forma correta. Amém? Dei minha introdução. Vamos passar para a mensagem agora. Abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 8. Depois você não fala assim, não, o cara nem leu a Bíblia. Eu estou falando desde o início da Bíblia. E aí alguém fala assim, não, o pastor veio de longe e nem leu a Bíblia.
Aí dá vontade de falar depois assim, agora fecha. Pelo menos você vai falar que não abriu a Bíblia. Mas permaneça com ela aberta. Eu vou fazer você ler pelo menos alguns versículos. Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. Vamos começar do 29. Resolvi ler um versículo antes, só para você entender o contexto. Todos encontraram, amém? Amém. Quem não encontrou ainda fala, espere por mim. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanha-o. Olha, como é que o Espírito Santo é objetivo. Aproxima de quem? Dessa carruagem. E Filipe está a pé ou está de carruagem também? O que você acha? A pé. O Espírito só fala para ele assim, aproxima da carruagem. Tá, e o que eu vou fazer? Acompanha, sai correndo do lado dela. Você imagina, o cara na carruagem, cavalos reais, porque o cara era um etíope, está lá com cavalos reais. E aí, lá na frente, o que ele está ouvindo? Versículo 30. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou. Olha que pergunta-chave. Compreendes o que vens lendo? Quanto tempo Filipe ficou correndo atrás dessa carruagem? Não sei. Mas o suficiente para ele identificar qual rolo estava na mão do etíope. Porque não era um livro como você. Você viu como é que você abriu a Bíblia rapidinho? Eu não contei, mas você abriu a Bíblia em menos de um minuto. Isso favoreceu bastante, porque o códice virou em livro e o livro depois ainda foi dividido em capítulos e versículos. Mas você imagina um rolo daquela época. Dizem que os rolos que compunham o livro, o profeta Isaías completo, dava para levar numa carruagem. Então, não é toda sinagoga que tinha todos os livros de Isaías. Tinha que ter muita aquisição, tinha que ter muito dinheiro. E ter livros nessa época significava poder. Olha que aqui não é qualquer pessoa, é um etíope. Ele é um funcionário de uma rainha. E não sabe o que ele estava fazendo em Jerusalém, mas ele está voltando, ele está viajando na sua carruagem real e fazendo uma leitura. E aí, Filipe encosta na carruagem, percebe o que ele está lendo. Não tem conhecimento das Escrituras? Imagina se Filipe não conhecesse o profeta Isaías. E ele percebe, a pergunta de Filipe é uma pergunta-chave de quem quer evangelizar. Qual que é o nosso problema? Você quer evangelizar as pessoas, quase que catequizando-as para vir para a tua igreja. Porque até a água que você dá tem o endereço da igreja. Você faz o bem já colocando o endereço da sua igreja. Isso me faz eu pensar se realmente você desejaria fazer o bem, se não fosse essa ideia de trazê-los, de agarinhá-los para a sua comunidade. Percebe que Filipe ele faz uma pergunta: compreendes o que vens lendo? Olha o que ele respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? E aí vem a palavra linda, e ele convidou Filipe para lhe explicar. Filipe sobe e senta-se junto a ele e começa a explicar as Escrituras. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Uma outra situação. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 26. Lá tinha um homem leigo, que está lendo, mas não estava entendendo. Filipe faz uma pergunta e ele está desejoso de ouvir. Agora escuta essa. Lucas 10, 25. Acharam? Todos encontraram? Diga amém. Amém. Quem não encontrou, fala assim: espere por mim. Igreja bíblica. Eis que certo homem, intérprete da lei, doutor da lei, um dos principais fariseus, qualquer adjetivo que você colocar aí vai servir para esse intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida
eterna. Normalmente, esse tipo de pessoa, o compromisso delas é eterno, é no futuro. O que eu vou fazer? Olha que pergunta. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Jesus faz duas perguntas. Primeira, qual que é a primeira pergunta? O que está escrito na lei? Agora, a segunda, essencial, checkmate de Jesus: como você a interpreta? Porque ler, Jesus sabia, tinha certeza que ele estava lendo. Qual que é o problema? É como ele estava interpretando. Sabe o que significa, irmãos? Você pode ler as Escrituras, mas sabe o que é o mais importante? É como você a está interpretando. Porque tem um como para você ler a Bíblia e conhecer a Deus, sim ou não? Eu vou repetir a pergunta, eu vou dar a chance para vocês pensarem. Existe um como para você ler a Escritura e conhecer a Deus, sim ou não? Sim, quem está falando é Jesus. Jesus fala para o intérprete da lei: você está lendo as Escrituras? Ele vai falar assim: sim, eu tenho feito isso desde criancinha. Mas como você está interpretando? A preocupação de Jesus é justamente na interpretação que ele estava fazendo das Escrituras. Porque você pode ler as Escrituras e conhecer a Deus, como você pode ler as Escrituras e não conhecer a Deus, se distanciar de Deus, e é apenas a mesma Escritura. Preste bem atenção: quem estava mais perto de Deus, se você for assim fazer uma análise rápida, sem muito tempo de fazer uma exegese, o eunuco ou o intérprete da lei? Quem que desejou de fato aprender o como? Você pode ler a Bíblia e ser salvo. Agora, você pode ler a Bíblia e ser condenado por ela. Você pode ler a Bíblia e ser livre. Como você pode ler a Bíblia e se aprisionar, e o que é pior, aprisionar outras pessoas com a sua interpretação equivocada. É claro que a Reforma Protestante, uma das heranças que ela nos trouxe foi essa livre interpretação. Mas essa liberdade, ela não nos isenta de termos responsabilidade. Sabe o que eu vejo às vezes? É as pessoas usufruindo dessa liberdade sem querer assumir uma responsabilidade. Toda liberdade, ela é legítima se houver responsabilidade. Depois eu troco uma conversa com o Alan, depois vocês trocam conversa com o pastor Wagner e com o Denilson. Qualquer um deles vai saber falar isso. Experiências de gabinete pastoral. As pessoas chegam. Quais são as perguntas que as pessoas já chegam? Normalmente elas já sabem a resposta, mas quer que você ratifique o pecado delas. Pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado fumar? Pastor, é pecado adulterar? Pastor, é pecado namorar? Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado piercing? Pastor, é pecado isso? Pastor, uma lista. A pessoa está preocupada com o que pode e o que não pode fazer. Meu irmão, você não acordou porque é o evangelho ainda. Olha que a sua mentalidade ainda é igual do intérprete da lei. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A tatuagem vai me tirar do céu? A bebida? O piercing? Como você está lendo a sua Bíblia? Porque se sua mente não estiver preparada para receber esta verdade, preste bem atenção, as experiências de vida valerão muito mais do que as Escrituras.
Eu tenho uma experiência com algo, aí eu falo com você, meu irmão, toma cuidado, porque isso é assim, 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 assado. Aí você leva em conta não o que a Escritura está dizendo, aquilo que eu estou dizendo para você. E a experiência de vida fica no lugar de uma interpretação. E isso não produz vida. Porque quando você procura qualquer desses pastores, ou um de nós, para perguntar isso, é claro que você sabe qual que é a resposta. Você já consultou. Você já tem 10 anos de igreja. Mas você quer somente uma palavra para tranquilizar, para você pecar e pecar bem, sabe? Pecar sossegado. E aí seu pecado é igual aquele gatinho de estimação, sabe? Você não quer abrir mão dele. Paulo vai falar o seguinte: se comer carne escandaliza meu irmão, o que eu faço? Não como. Ele está usando de um exemplo simples. O problema não está em comer. O problema está naquilo que eu vou provocar no outro, que pode ter uma concepção diferente daquilo, que pode não ter as mesmas experiências que eu tenho, inclusive na fé. Por isso, queridos, que pensando em teologia reformada hoje, existe pelo menos 3 coisas que nós precisamos nos preocupar. Primeiro, o princípio do solo escritura nos traz liberdade, mas a liberdade não nos isenta de responsabilidades. Liberdade não exclui responsabilidades, porque sempre que houver liberdade, haverá responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. Se eu fizer meu irmão tropeçar, a culpa é minha. Porque eu fiz ele tropeçar. Porque se por um lado o solo da Escritura traz liberdade, por outro lado, ele traz responsabilidade. E responsabilidade na interpretação. Cuidado com os controladores emocionais e principalmente os manipulativos. O que isso quer dizer? Pessoas que trabalham muito mais pelo lado emocional do que biblicamente falando. E tratam disso de forma emocional. Toda autoridade, a Bíblia fala que ela é constituída por Deus, sim ou não? Sim. Mas toda autoridade que ele reconhece, que é legítima. Porque se você pensar assim, toda autoridade é constituída por Deus, beleza. Hitler é uma autoridade? Sim ou não? Sim ou não? Ou foi? Foi uma autoridade? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada. Claro. Saul foi uma autoridade constituída por Deus? Quem acha? Vou nem fazer o teste. O povo chega perto de Samuel e fala assim: Samuel, todas as nações têm reis. Sabe o que nós descobrimos? Nós não temos reis e nós queremos um rei. Samuel fala assim: puxa vida, vocês têm um rei dos reis, Senhor dos senhores, ganha todas as batalhas. Mas sabe, todas as nações, quando os reis vão para a guerra, vê o rei lá montado no cavalo, e a gente não tem isso. Aí tem um sacerdote para jogar o urim, o tumim, não sei o que e tal, e depois a gente é uma nação completamente diferente. Aí Samuel fala: pera aqui que eu vou consultar o Senhor. Interessante que, eu choro nessa parte de Samuel. Quando Samuel vai consultar o Senhor, olha o cuidado das palavras de Samuel para dizer que o povo tinha rejeitado a Deus. A ponto de colocar... Samuel chega todo triste diante de Deus, né, como se o povo tinha rejeitado a ele. E Deus fala com Samuel, corta reto: Samuel, não é a você que eles rejeitaram. Foi a mim que eles rejeitaram. Pronto. Eu não tenho problema de sentimento. Já está resolvido. Deus é Espírito. Agora, preste bem atenção. Eles estão pedindo um rei. Eu vou lhes dar um rei, segundo o seu coração. E aí Deus começa a falar o que o rei ia fazer.
vai cobrar imposto, vai levar suas filhas, vai fazer isso e vai fazer aquilo. E dá um preço para uma monarquia. E sabe o que o povo faz? Aceita o preço da monarquia. Querem acabar com o teocentrismo para trazer uma monarquia. Deus foi claro no contrato. Olha lá no livro de Samuel. Deus foi claro no contrato. O rei vai fazer isso com vocês. E tem uma lista de coisas inerentes ao que o rei ia cobrar do povo. Seus filhos serão levados para a guerra. As suas mulheres também serão levadas. A terra não serão de vocês. Treze anos depois, Davi é reconhecido como rei pelo povo. Deus depõe Saul e coloca um outro no coração dele. Porque toda autoridade precisa de pelo menos 3 coisas: direito de exercer o que está exercendo, legitimidade para exercer o que está exercendo, e capacidade para exercer o que está exercendo. Direito, legitimidade e capacidade. Sem estas 3 coisas, não é autoridade, é tirania. É um déspota, não é um rei. Terceira coisa que nós precisamos entender. Para que nós possamos ter uma interpretação correta das Escrituras, nós precisamos ser íntimos das Escrituras. Precisamos ter intimidade. A Escritura não serve para a gente, ou para você fazer você controlar ou escravizar as pessoas, mas serve para você controlar e escravizar a si próprio. Não é os outros, é a você mesmo. Se há algo que eu preciso extrair das Escrituras, primeiramente eu preciso me alimentar para ela. Ela precisa ser palavra de Deus para mim, primeiramente. Depois para os outros. Porque como eu vou alimentar os outros sem antes alimentar-se? E aqui uma palavra específica para pastores, líderes e pregadores do Evangelho. Cuidado. Cuidado para não ir às Escrituras apenas pensando em alimentar outras pessoas. Porque se nós não recebermos de Deus esse alimento, você também estará faminto. E aí como é que você vai compartilhar isso para outras pessoas? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o cuidado que Paulo tinha com o discipulado. Ele está aconselhando aquele jovem. Ele está dando diretrizes para aquele jovem. Aliás, é uma das cartas consideradas pastorais, pessoais do apóstolo Paulo a Timóteo. E uma das frases que eu acho impactante de Paulo, uma das frases assim, dentro de todas as frases de Paulo, que eu acho muito importante, ele fala assim: sabendo de quem o tendes aprendido. Se toda a sua consciência, você fazer uma revisão e você buscar todo o conhecimento, não esqueça de quem o tendes aprendido. E aí Paulo vai recomendar a Timóteo a não esquecer de algumas coisas. Ele fala de um legado que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. E muitas vezes esquece desse legado. Muitos de nós às vezes esquecemos de quem tem intercedido por nós. E damos mais valor talvez a quem nós não conhecemos tanto, e chamamos até de discipuladores, e esquecemos de quem está mais próximo. Às vezes nós conseguimos mais valorizar pastores renomados do que os nossos pastores, quem cuida de você, quem ora por você.
E eu vou até aproveitar e falar isso, que eu sei que os pastores locais sentem constrangidos a falar isso. Como eu não sou pastor local, eu posso falar, daqui a pouco eu estou indo embora. Percebe? Porque, às vezes, nós valorizamos mais quem está fora do que quem está dentro. Mas pastores renomados. E aí o seu pastor está orando por você, está pagando preço por você, você dá um trabalho, nem vou colocar o adjetivo aqui. Você dá um trabalho, vou usar outra expressão, danado. E aí o pastor está lá na luta, sabe? Quando você está mais ou menos bonitinho, estou dizendo que está bonito na fita ainda não. Às vezes vai servir em outra comunidade. E amém, porque é reino de Deus. Mas aprenda a valorizar. Sabendo de quem tens aprendido, sabendo de quem está pagando o preço, de quem está com vocês todos os dias, de quem conhece vocês de fato. E que se preocupa em trazer um sermão a cada dia, biblicamente correto, teologicamente correto, centrado nas Escrituras. E que quando acaba esse culto, talvez você também não saiba, mas a maioria dessas pessoas estão envolvidas no próximo culto, já estão pensando no próximo culto. E você simplesmente chega e acha que os anjos fizeram a reunião e arrumaram até as cadeiras. Você chega e fala assim: nossa, como os anjos hoje arrumaram as cadeiras da igreja, está tudo bonito. A conta de luz foi paga também por anjos. Há uma coisa sobrenatural acontecendo entre nós. E aí crescemos em graça, crescemos em conhecimento, mas não expandimos no reino. Sabe por que não expandimos no reino? Perdoe-me eu falar aqui com sinceridade, falta-nos recursos. O necessitado bate à nossa porta. Eu vejo um desespero. Vocês acham que eu não participo do grupo, não? Eu só não posso falar. Às vezes eu não posso, não tem tempo para postar. Mas eu vejo o desespero de alguns irmãos que estão cuidando dessa área, principalmente da assistência social, em angariar alguma coisa para poder suprir o necessitado. Quando, na verdade, o que deveria ter acontecer? A provisão já está na casa de Deus. Mas sabe qual é o problema? Que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, nós crescemos em número, mas o Senhor não é Senhor de tudo em nossa vida. Como diz o profeta Joel, a nossa casa está maravilhosa. TV de última geração, 4K. A imagem já pronta, alguns até pensando em Copa do Mundo, não sabe nem se o Brasil vai chegar na final. Mas já compraram a televisão em 24 prestações. Carro. Deixa acontecer qualquer coisa com o carro para você ver. Não posso ficar sem carro. O carro hoje é uma necessidade. O carro não é luxo. É uma necessidade. Aí a primeira coisa que você sacrifica, sabe qual é? Quer que eu falo? Pode ser aberto? Eu nem importo se está gravando. Ofertas e dízimos. E aí nós ficamos igual o fariseu. Um discurso bonito, sabe? Bonito. E Jesus está falando assim: sepulcro caiado. Vocês são tão bonitinhos por fora, bem pintadinhos, branquinhos. Mas se eu quebrar, vai dar um mau cheiro desgraçado. Uma podridão lá dentro. Cheio de coisas que nós queremos. E aí Tiago põe o dedo na ferida. Sabe o que Tiago fala? Sabe qual que é o motivo das nossas guerras? Sabe por que nós brigamos?
Sabe por que nós guerreamos? Abre sua Bíblia, está em Tiago 4. Não é eu que estou falando, não. Paulo está dizendo assim, aliás, Tiago está dizendo assim, nós estamos brigando, nós estamos guerreando, porque nós estamos tendo inveja de coisas dos outros. E normalmente de coisas que essas pessoas competentes tiveram para ter, e nós, com a nossa incompetência, queremos adquirir. Quando nós não adquirimos, sabe o que nós fazemos? Guerra. Tiago está dizendo assim, e vocês não sabem nem pedir, nem orar, e vocês não sabem nem por que a oração de vocês não são respondida. E eu vou dizer aqui, Tiago está continuando dizendo, estou parafraseando para você entender, meu irmão. Estou usando aqui um recurso da homilética, fazendo uma paráfrase para ficar mais claro. Ele está dizendo, e você pede e não recebe porque vocês estão pedindo mal. Porque o pedido de vocês consiste apenas em gastar com os vossos próprios prazeres. Sabe o que é a palavra para isso? Hedonismo. Hedonismo. Satisfação em gastar. Mas eu não posso deixar de levar, não. Tá bonito demais. Aí você vai para o shopping. As lojas todas foram feitas para isso. O ambiente, o local, as luzes, os vendedores. Aquilo é um templo, irmão. Tem muita gente prestando culto. E aí, além de ser um templo, tem um momento da oferta também. E o sacerdote está lá esperando a oferta. Não, você tem que levar agora. Você conversa com o vendedor, todo vendedor comprou aquilo que você quer. Já viu? Você quer levar uma televisão, o cara fala assim, eu tenho uma dessa, eu comprei uma dessa. Eu sei que é boa porque eu tenho. E aí você é iludido com esse discurso de marketing, porque o ser humano, Tiago está dizendo, você quer o que o outro tem, porque se ele falou que não tem, você não comprava. O problema é que ele falou que ele tem. Quer ver o exemplo que eu estou falando? Muda a sua forma de convidar as pessoas para a igreja. Convidou alguém para estar na igreja aqui hoje? Convidou sim ou não? Quem convidou? Convidou quantas pessoas? Quantas? 3. Não vai vir. Você acha que 3 pessoas vêm? Irmão, chama 30, se você quiser vir 3. E olhe lá. 30. Jean vai compactuar comigo, que ele sabe dessa estratégia. A lista tem que ser de 30 para chegar a 3. Agora, quer ver um detalhe como é que vem? Como é que as pessoas são? Você faz um convite para a pessoa e fala assim, fulano, então, quero que você participe do evento comigo. Mas, presta bem atenção, eu quero que você me dê a resposta se você pode ir ou não. Porque se você falar que não pode ou acontecer qualquer coisa, você me avisa com antecedência que eu preciso colocar outra pessoa no seu lugar. Meu irmão, a pessoa nem sabe o que é. Ela vai até para a reunião de Rinodê. Mas vai. Vai até para a reunião de Herbalife, mas vai. E você está participando de uma reunião que é a melhor de todas as reuniões. O melhor lugar para estar. E você fala que você não consegue convidar 3 pessoas. Aprenda com seus líderes, mas não deixe de ler a sua Bíblia. Estude, procure outros livros, participe do Talmidim, participe da escola bíblica, participe dos seminários, participe das conferências. Mas não deixe de ter um tempo a sós com Deus. As Escrituras precisam fazer vida para você. Você só conseguirá anunciar esse evangelho com vida se isso fazer sentido para você. Porque a forma como eu convido já determina se a pessoa quer vir ou não. Você convida de... Se oferece Jesus como se tivesse em promoção. E alguns têm até vergonha de falar de Jesus. E talvez até tenha que ter vergonha mesmo. Porque de repente o indivíduo olha para a sua vida e não vê Jesus em sua vida. Como é que ele vai te seguir? Não vê mudança na sua vida. Não vê transformação, não vê vida. Para Oséias,
Deus dá uma sentença. E Ele vai dizer assim, um versículo muito conhecido por todos nós. Mas nós deveríamos ter vergonha até eu dizer esse versículo. O Senhor vai falar para Oséias assim, olha Oséias, deixa eu te falar aqui uma verdade. O meu povo está sendo destruído, porque está faltando conhecimento. É interessante que Deus não fala para Oséias, o meu povo foi destruído porque pecou. Agora ele fala, meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque é a falta de conhecimento que vai gerar o pecado. E por que nós temos essa preocupação em ensinar os irmãos? Em falar biblicamente aquilo que precisa ser falado? Porque preste bem atenção, eu não tenho numerolatria, quem me conhece sabe disso. Mas eu também não tenho numerofobia. Se for para trazer uma multidão para Ibirité, amém. Mas se for para trazer uma multidão e que não haja transformação, melhor ficar do jeito que a gente está. Percebe? Porque não é inchar, é crescer. E o crescimento ele precisa ser saudável. O crescimento ele precisa ser saudável. E crescer dói. Dói ou não dói, irmão? Crescer dói. A gente já cresceu, não sente. Mas pergunta para o adolescente da sua casa se crescer não dói. Ele sai esbarrando em qualquer lugar. Não tem noção de direção. Bate o pé, bate os cotovelos, bate tudo. Crescer dói. E aí você precisa saber algumas verdades. E não adianta apenas saber a verdade. Jesus fala que conhecereis a verdade, aliás, é um dos versículos mais falados pelo nosso presidente. E curiosamente, o menos entendido. Porque a pessoa acha assim, isso aqui é a verdade. E a verdade vai me libertar. Basta eu andar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai me libertar. E anda com a palavra de Deus. Só andar e não ler, não estudar, não conhecer. Olha o que o texto diz: conhecereis a verdade. Como que eu vou conhecer a verdade se você não tem uma leitura sistemática das Escrituras? Como? Por osmose? Como? Por revelação especial? Transferência? Até eu queria mesmo. Então que dá vontade de abrir a cabeça de irmão, como um raio. Prenda isso. Mas não tem jeito. Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta? O conhecimento da verdade. Porque não adianta você só saber aonde está a verdade. Aliás, você pode ter 10 Bíblias na sua casa. Isso não te define como um bom cristão. Aliás, alguns irmãos até chegam perto de mim e perguntam assim, eu tenho 10, adquiri mais uma Bíblia. Eu gosto desses que gostam de ostentar a Bíblia. Amo quando fala assim, eu comprei mais uma, eu estou na 12ª Bíblia. Tá, leu quantas delas? Leu quantas vezes? Porque só faz sentido se você estiver comprando Bíblias assim para você ler. Porque se você não leu nenhuma dessas versões, meu irmão, não adianta só abrir no Salmo 91 e deixar aberto esperando proteção do alto, não. Isso é idolatria. E o problema que nós temos, às vezes, é de não conhecer a Deus, e aí que está o grande passo, não conhecer a Deus, está adorando um Deus que nós não conhecemos, também idolatria. Também idolatria. Aliás, um dos pecados que Deus sempre combateu com Israel, desde quando saiu do Egito. Idolatria. E o que é idolatria? Resumidamente, porque o tempo não vai dar para falar muito sobre esse tópico, é tudo aquilo que se opõe entre você e Deus, que recebe adoração no lugar de Deus. A cruz simboliza muito isso.
Quando a sua vontade encontrar com a vontade de Deus, o que você tem que fazer? Teoricamente você sabe. Aí você fala assim: eu devo negar a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Parabéns para você, nota 10. A pergunta é: você faz isso, santo? Você faz isso, santa? Você está deixando a sua vontade realmente e fazendo a vontade de Deus? Ou vai ser preciso Deus pedir alguma coisa hoje? Como fez com Abraão. Abraão, vem cá, uma conversa. E olha a ênfase que Deus dá. Observe a ênfase. Quero que sacrifique o teu único filho. O teu único filho. Porque a ordem correta é Deus, família e ministério. Aliás, eu tenho falado com os pastores, eles são testemunha disso. Se vocês não priorizarem a família de vocês, vocês não conseguem nem mesmo ser mordomos na casa de Deus. Que a Bíblia fala: aqueles que não conseguem dominar a sua própria casa ou cuidar da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Então a ordem é primeiramente Deus, depois família, depois ministério. Agora muita gente está invertendo essa ordem, colocando família. Não, primeiramente a família. Qualquer coisa é motivo para você colocar entre a sua vontade e a vontade de Deus a sua família. Irmãos, dos seus Deus cuida. Pode até doer esta noite o que eu vou falar, mas cuida melhor do que você. Deus cuida melhor do que você. Porque, ultimamente, o que eu tenho visto e recebido e aconselhado, agora mesmo estou com um caso para aconselhar. Filho de crente, adolescente, declarou-se ateu. Aí você acha qual que é a justificativa dos pais? Não foi isso que eu ensinei para ele, não. Aí você pergunta: mas o que você ensinou? Não, eu fui para a igreja com eles todo domingo. Não, você não entendeu. O que você ensinou? Aí ele ia para a igreja. Aí sabe o que ele aprendeu? Aí ir para a igreja. Ele aprendeu a vir para a igreja. Você não ensinou para ele. Pegue todos os versículos na Bíblia que Deus fala sobre ensinar os filhos. Olha qual que é o referente dos versículos. Deus não fala para o sacerdote ensinar filhos. Deus fala para pais cuidar de filhos. O sacerdote cuida da nação. É um outro papel. Responsabilidade da educação de filhos, pais. Fracasso dos seus filhos, você. Que os traz para a igreja 2 horas, numa semana, e acha que está fazendo grandes coisas. E aí alguém disse, não lembro quem, que fala que nós matriculamos nossos filhos em Roma e depois nos assustamos quando eles voltam como romanos. E é independente, não estou fazendo aqui apologia nem de escola pública nem de escola privada. O trem está feio nos 2 segmentos. Coisa está preta nos 2 segmentos. Não adianta muito você fugir de uma e cair na outra, não. Porque a responsabilidade de conferir o que seu filho está aprendendo é sua, meu irmão. E aí nós estamos preocupados com a teologia reformada. Hoje. Mas como é que está a teologia reformada na sua casa? Quem que é o professor na sua casa? É a televisão? É o youtuber? É o celular? Quais são as referências do seu filho? E aí não assusta depois quando ele chegar em casa e falar assim: ó, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Porque acessando tanto conhecimento de humanismo, agnosticismo e tanto ismos, você acha que ele vai voltar como? Como cristão? Tem devocional? Não.
Tem oração bíblica? Não. Tem culto doméstico? Não. Ah, mas está frio, né, pastor? Não dá para trazer filho na friagem. Vai. Depois de 20 anos você volta. Você vai ver se você não pagaria por tudo para estar com ele na igreja. Faça igual ao meu pai. Saía de casa e levava a chave. Sabe o que levava a chave? Ele estava dizendo em outras palavras, não ficou ninguém para trás. Não ficava. E tinha meu irmão lá, que falava assim, hoje eu não vou na igreja não. Meu pai falava assim, e vai. Você tem escolha. Você acha que eu coloquei essa condição para você escolher? Hoje tem pai que pergunta, filho, você vai na igreja? Fica com 12 anos, meu irmão. Você perguntar se você vai na igreja, pelo amor de Deus. Quem que manda na sua casa? Deus chamou você para ser um sacerdote, não um banana, não. Deus chamou para você ser líder na sua casa, para ser homem, assumir uma posição de homem, assumir uma posição de líder do seu lar. A responsabilidade espiritual na sua casa é sua. Significa que o fracasso também na sua casa é sua. Assuma os seus BOs. Não vem dizer, a igreja falhou. Sim, a igreja falhou em muitas coisas. Assumimos isso. Mas não vem colocar na conta da igreja a criação de seus filhos, não. Porque é o pior. Na hora de comprar o material da escola bíblica dominical, a igreja tem que comprar o pior material, que é o mais barato. As nossas salinhas de crianças, às vezes não são tão bem vistas como os nossos locais de reunião. Nos sentimos bem, temos todos os equipamentos. E aí nós dissemos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer fazer as nossas coisas, para depois buscarmos o reino de Deus. E é por isso que nós não estamos sendo acrescentados a nada. A nada. Sabe qual que é a minha oração essa noite? A minha oração é que Deus levante pessoas, reformadores, construtores, reconstrutores, que tenham compromisso com a sua palavra. Não é com ala, não é com a rede 180, é com a palavra de Deus. Porque eu sei que seu compromisso, enquanto for com ala ou for com a rede 180, é falho, meu irmão. Seu compromisso tem que ser diante de Deus. Porque se seu compromisso diante de Deus for falho, aí sim a coisa está feia. E talvez você não tenha despertado para isso ainda. Talvez você não tenha acordado para isso ainda. E aí, como diz o Wagner, é preciso vir um pastor de tão distante, que eu falei com o Wagner que isso é uma perspectiva, tem lugares mais longe do que isso. Da perspectiva de Birité, nós não tão distante assim não. Depois vão ver a gravação e vão saber que estou falando com eles. Venda Nova é longe demais. Muito longe. Percebe? Mas que o nosso compromisso seja com Deus, com a palavra de Deus. Aí sim, se o seu compromisso ser com Deus, com a palavra de Deus, o que você precisa ser, meu irmão, é fiel a Deus. Nós não teremos problemas. E a Bíblia diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade rica que o Senhor nos dá de refletirmos sobre a tua palavra. Obrigado pelo confronto. Às vezes é necessário para que possa produzir frutos. Às vezes nós precisamos podar os galhos que não estão dando frutos para que a árvore dê mais fruto ainda. Pai, visite-nos esta noite. Visite-nos. Visite o nosso coração. Visite as nossas intenções. Que ao retorno dos nossos lares, nós possamos meditar sobre essa palavra. Nós possamos refletir e tomar uma posição no reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, ao sair aqui deste lugar,
possa ter a compreensão exata da responsabilidade que nós temos diante de Ti, diante desta comunidade, diante desta cidade, diante desta sociedade, de fazermos interpretações corretas das Escrituras. Porque há erros demais, há sofrimento demais, há muita coisa sendo feita em Teu nome, quando na verdade o reino de Deus não está sendo colocado em prioridade. Talvez mais o nosso reino, talvez mais as nossas intenções e as nossas vontades do que a sua vontade. Ensina-nos a orar o Pai Nosso com uma realidade tão sincera, que seja verdade aquilo que nós estaremos dizendo, que o nosso discurso não seja diferente da nossa prática, para que você não ache em nós o que achou naqueles fariseus da sua época, mas que ao orarmos, nós possamos ser sinceros, ao dizer que o Pai é nosso, mas o pão também é nosso, a responsabilidade é nossa, e que ao dissermos que na mesma medida que nós perdoarmos o nosso próximo, também receberemos o perdão de Ti, seja uma verdade em nossos lábios. Que não haja inimizade entre nós, que não haja intrigas, que não haja fofocas. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos servir ao reino, que nós possamos entender que nós não estamos numa democracia, nós somos súditos, nós somos servos, nós somos escravos, somos comprados por um alto preço, um preço de sangue, e que nós possamos buscar na Tua palavra vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Até o próximo encontro.